Graça e paz, irmãos. Em alto e bom som fica melhor, né? Temos motivos para louvar o nosso Deus, temos motivos para engrandecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu quero mais uma vez orar junto com você. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, nós damos graças ao Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória. Estamos em Tua presença nesta noite, Deus, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, ministra em nosso espírito, traz luz ao nosso entendimento para compreendermos aquilo que Tu desejas falar conosco, Pai. Eu oro por estes que estão presencialmente neste local, tendo o privilégio de acompanhar este culto, cultuando ao Senhor com suas vidas. E eu oro também por aqueles que estão em suas casas, que eu sei que muitas vezes as dificuldades são muito maiores para estar concentrado, para estar realmente na Tua presença, mas eu oro que o Senhor os ajude, que o Senhor conceda graça para compreenderem aquilo que o Teu Espírito está falando. E nós Te louvamos, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Qual a sua atitude diante das promessas de Deus? Pensa aí. O que as promessas de Deus significam para você? Promessas de Deus são chaves para a porta de bênçãos. Promessas de Deus são chaves para as portas de bênção. As promessas, elas revelam a vontade de Deus, elas revelam a palavra vinda da boca de Deus. As promessas são o firme fundamento das coisas que nós esperamos e aquela certeza das coisas que nós não vemos. As promessas de Deus demonstram que Deus está no controle. Quando olhamos para a palavra, nós percebemos inúmeras promessas. As promessas, elas foram liberadas sobre as nossas vidas. Mas há promessas que Deus fala de uma forma específica conosco. Há promessas que elas foram sim liberadas na ocasião, em determinados momentos da história bíblica, e são exatamente isso que Deus ele traz à nossa existência. São confirmações de Deus de que Ele está no controle naquilo. E como isso é maravilhoso quando acontece, porque ali nós temos o que? O aval de Deus de que Ele está agindo, de que Ele está no controle. Interessante que a nação de Israel, na época do reinado do rei Acabe, a nação estava mergulhada no pecado. A nação havia perdido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de estar na presença de Deus. Haviam cometido inúmeros pecados, e Deus permitiu escassez, Deus permitiu situações ao povo de Israel. E o texto que eu quero compartilhar aos irmãos nessa noite mostram exatamente quando o rei Ben-Hadad da Síria, ele cerca a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, e aquele cerco, ele demora algum tempo, o tempo suficiente para causar um caos dentro da cidade. Faltou comida, pessoas passando necessidade. Interessante que era uma ocasião onde se vendia por 960 gramas de prata uma cabeça de jumento para comer. Se vendia 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Tu já pensou? E para piorar ainda a situação, a Bíblia relata a situação de uma mãe que cozinhou seu filho para comer. E quando o rei Acabe fica sabendo sobre essa situação, ele se desespera.
ele fica atribulado, e em vez de se quebrantar diante do Senhor, ele culpa o Senhor por considerar que o Senhor era culpado de toda aquela desgraça em Israel, e consequentemente ele já acha um culpado, que era o profeta Eliseu da época, e já dá ordem para um oficial mais chegado dele, para que fosse até o profeta Eliseu e o matasse. E esse oficial então ele vai com essa missão de matar o profeta Eliseu, mas quando ele chega ali onde se encontrava o profeta Eliseu, Deus usa o profeta para trazer uma promessa, e é isso que eu quero ler com os irmãos. Segundo a Reis capítulo 7, versículo 1 e 2. Segundo a Reis capítulo 7, versículo 1 e 2. Diz assim, todos acharam? Amém? Segundo a Reis capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Feliz é o cristão que enxerga as oportunidades nas promessas de Deus. Vou repetir: feliz é o cristão que enxerga as oportunidades nas promessas de Deus. Diante das promessas de Deus, cada cristão demonstra a importância que essas promessas têm, e é justamente nesse posicionamento que cada cristão tem, que ele vai demonstrar se ele valoriza ou se ele não valoriza as promessas, e aproveita aquela oportunidade que Deus está lhe dando. E eu quero, nessa noite, eu quero falar aqui de 2 posturas que os cristãos assumem frente às promessas de Deus. 2 posturas. A primeira postura que alguns cristãos assumem diante das oportunidades geradas pelas promessas de Deus é a valorização. Nós sabemos que quando Deus fala, tem muita gente que dá ouvido. E nesse primeiro grupo, eu quero falar justamente desses que dão ouvidos. Novamente, 2 Reis capítulo 7, versículo 1, apenas o versículo 1, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Quando Eliseu profetizou uma palavra de bênção sobre Samaria, ele sabia de onde estava vindo aquela palavra, ele sabia da fonte aonde estava sendo gerado aquela promessa, e a experiência do profeta, a intimidade que o profeta tinha com Deus, ele sabia muito bem que Deus não brinca de ficar entregando profecias, ficar entregando promessas apenas para se livrar de uma situação. Lembrando que o oficial foi até o profeta Eliseu para tirar a vida dele, mas Deus usa agora o profeta para trazer uma promessa. Irmãos, eu lembro que desde que nós estávamos ali na tenda, Deus usou muitos homens de Deus, homens que não sabiam da situação que nós enfrentava, e vinham e davam uma palavra, e Deus usava esses homens, Deus usava os líderes da igreja na ocasião,
E toda essa ação que Deus começou a usar ali na tenda onde nós nos encontrávamos, mostrando que era chegado o momento de uma casa de oração para todos os povos, e nós fomos respaldados por uma palavra que eu digo a vocês, começou lá no coração de Davi, quando ele desejou construir o templo, e Deus não permitiu. Mas em Isaías você encontra essa promessa, casa de oração para todos os povos. Aí você olha no Novo Testamento, vê Jesus ali, tocando aqueles cambistas de dentro do templo, e ele declara: a casa de oração, não faço da minha casa, casa de ladrões, a casa de oração. Essa mesma promessa, ela vem agora, e Deus confirma ela para esse ministério. E não apenas quando se fala esse ministério, dá a impressão que é algumas pessoas, não. Para mim e para você, nós fazemos parte dessa promessa. Essa promessa foi dada a nós, a esse ministério, uma casa de oração para todos os povos. Interessante que a Bíblia não fala sobre casa de missões, casa de evangelização, e tudo isso é extremamente importante, evangelização, missões e tudo mais, mas a Bíblia fala de casa de oração. Então eu creio, irmãos, que grandes coisas estão por vir. Eu espero que eu não esteja crendo sozinho, porque grandes coisas o Senhor preparou para esse ministério. O Senhor preparou para, através dos membros desse ministério, através da liderança desse ministério. Eu creio que os nossos pés vão continuar pisando os confins da terra, vão continuar entrando nas tribos, nos povos, nas nações. Eu creio que vocacionados serão levantados. Eu creio que um exército grande de intercessores vai se levantar. Hoje são poucos ainda os corajosos que estão aí firmes, orando, intercedendo. Alguns já estão frouxos das pernas, mas eu creio que o Espírito Santo pode fortalecer. Eu creio que nós estamos respaldados por uma promessa poderosa da parte do Senhor. Foram muitas as batalhas, foram muitas as dificuldades que nós tivemos até aqui, mas é claro, tem sido muito claro o agir de Deus sobre nós. Deus tem feito coisas tremendas, temos caminhado sendo sustentado por essa promessa. Eu confesso aos irmãos que em momento algum eu perdi isso de vista, mesmo quando dava a impressão que não tinha de onde tirar mais, o meu coração estava em paz, porque eu sempre criei nessa promessa, e eu nunca me arrependi. Eu tenho certeza que você que caminha junto também nunca se arrependeu. Essa é uma terra fértil, porque ela está respaldada pela promessa de Deus. É um lugar onde há bênçãos. Mesmo em tantas batalhas, tantos desafios, nós vimos milagres, curas, provisões, salvações de vidas, a obra missionária continuando. Vimos uma maior comunhão entre a igreja, entre o povo do Senhor. Tudo isso tem acompanhado esses momentos por causa justamente da promessa do Senhor. Em Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Interessante que o profeta Eliseu, no texto aqui, ele não tinha dúvida do agir de Deus. Ele sabia que Deus usaria dos meios que aprouve a ele agir, mas aquilo que Deus estava falando ia se cumprir. Quando você tem a certeza que quando você está embaixo da promessa, você sabe se a resposta ela talvez não venha do norte, talvez não venha do sul, do leste, oeste, mas você sabe que vem.
Porque quando Deus fala, Deus confirma. Deus usa pessoas, Deus usa dentro da igreja, Deus usa fora da igreja, Deus usa quem Ele quer, Deus usa de outro país se for preciso. Mas para quem foi estendido a bênção e a oportunidade de usar a chave para desfrutar das bênçãos? Para nós, irmãos, essa igreja. Deus entregou nas nossas mãos essa chave, essa promessa. Mas nós podemos ser egoístas ao ponto de não ver, não enxergar isso. Mas esse não é o ponto ainda que eu quero entrar. Eu ainda estou falando daqueles que entraram, que têm conseguido enxergar essas promessas. Interessante que na Bíblia nós encontramos muitos exemplos de pessoas que valorizaram as oportunidades geradas pelas promessas de Deus. Entre elas, encontramos Noé. Ao construir aquela arca para salvar a família, ele anunciou, ele chamou, mas ninguém deu ouvidos. Mas Noé, ele faz aquela arca, porque Deus havia anunciado, e quando terminou a arca, veio o dilúvio. Olhamos e vemos a Abraão: sai da tua terra, sai da casa dos teus parentes aí, do meio deles, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde, mas ele foi. Abraão creu na promessa. Eu e você somos fruto dessa promessa que Deus deu a Abraão, capítulo 12, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E aí nós vemos a genealogia de Jesus, vindo de Abraão, chegando em nós somos abençoados. Em Abraão temos essa promessa. Lembramos de Eliseu não se apartou de Elias. Ele sabia que Elias seria retirado, mas ele não se aparta de Elias, e ele permanece porque ele não queria perder aquela oportunidade. E quando Elias subiu na carruagem de fogo, ele deixou a sua capa cair, e Eliseu, ele recebe porção dobrada do Espírito. Promessas. Josué e Calebe, quando entram na terra prometida, 10 trazem um relatório negativo, mas Josué e Calebe, eles confiavam na promessa. Eles sabiam que se o povo cresce, entrasse, Deus era com o povo. O segredo da vitória não estava nas condições que o povo tinha, mas sim na promessa que Deus havia liberado, porque Deus nunca ia os abandonar. Mas o povo preferiu o quê? O relatório de 10 espias. E aí, por que não lembrar, né? São tantos nomes: Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Davi, Samuel e os profetas. E aí quando você olha ali a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai perceber que são muitos os nomes de pessoas que receberam promessas, e algumas delas partiram sem receber todo o cumprimento daquela promessa, porque parte dela era quando eles estavam em vida, mas outra parte se cumpriu quantos anos depois? Mas eles creram, eles não desistiram, eles não ficaram pelo caminho. Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34, diz assim: pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Para você que tem valorizado as promessas de Deus, para você que tem entendido que nas promessas de Deus você tem a chave para as bênçãos, não abra mão disso, não abra mão dessa chave, não abra mão dessa chave, não retroceda, não permita que as circunstâncias venham abalar a sua confiança, porque você está respaldado por grandes bênçãos através dessa promessa. Seja fiel, seja perseverante,
certamente você vai deixar um legado de bênção para as próximas gerações, através do cumprimento dessa promessa. Você faz parte dessa história, você colherá o fruto dessa fidelidade. Então a minha palavra para ti é: fica firme, porque tu glorificarás o nome do Senhor, você testemunhará os feitos e as maravilhas que o Senhor vai fazer neste lugar, na sua vida e através da sua vida. Feliz é o cristão que enxerga as oportunidades nas promessas de Deus. E a segunda postura que alguns cristãos assumem das oportunidades geradas pelas promessas de Deus, infelizmente, são a desvalorização. Eu digo infelizmente porque é tão triste você saber que tu tem uma bênção nas mãos e você diz assim: não quero. Segundo a Reis, capítulo 7, versículo 2, somente o versículo 2, o oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse a janela dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O oficial do rei estava tão oprimido pelas circunstâncias de Israel, que não valorizou as promessas de Deus. Ele desprezou aquilo que estava sendo tão precioso, aquilo que estava saindo da boca do homem de Deus. E aí eu comecei a pensar, durante todos esses anos, quantos irmãos caminhavam conosco, estavam juntos. Eu lembro que havia um mural na época, e foi colocado inclusive tijolinhos ali, tinha muitos nomes, mas aqueles muitos nomes, muitos ficaram pelo caminho, muitos não conseguiram permanecer firmes, abriram mão da promessa, abriram mão de algo tão precioso. A pergunta que surge em meio a isso é: o que leva um cristão, o que leva pessoas cristãs a não dar o devido valor às oportunidades geradas pelas promessas de Deus? O que leva? Se a promessa vem de Deus, será que a pessoa tem dúvida de que Deus realmente é fiel? Se Deus já tem demonstrado de tantas formas que Ele está no controle, aí eu me pergunto: aonde está o problema? A própria Bíblia traz algumas respostas que podemos identificar em meio a essa situação. A primeira delas é a falta de atitude e acomodação. Mateus capítulo 25, versículo 24 e 25, ele fala ali sobre a parábola dos talentos. Para um foi dado 5, para outro foi dado 2, para outro foi dado 1. Interessante que o que ganhou 5, o que ganhou 2, trabalharam e dobraram o valor, mas aquele que ganhou 1, ele não teve atitude, ele se acomodou. E aí quando o seu senhor chega e toma conta pede conta daquele talento, ele teve a cara de pau de dizer que ficou com medo e enterrou, mas ele simplesmente escolheu não fazer nada. É muito mais fácil sair de um lugar onde tem tantas coisas para fazer e ir para um que está tudo conforto. Isso aparentemente não precisa de muito esforço, mas nós não podemos esquecer a promessa. Não é o que os nossos olhos estão vendo, nossos olhos físicos, mas o que os nossos olhos espirituais estão enxergando.
é onde estamos respaldados. O físico não pode influenciar o espiritual, pelo contrário, é o espiritual que influencia o físico, só que o físico nós vemos, o espiritual não. Nós cremos, nós tomamos posse, nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. E isso que deve mover nós, eu e você como cristão. A segunda situação aqui foi a falta de confiança e autoestima que estava em baixa, e que nós encontramos num homem chamado Gideão. Ele se achava o menor de toda a sua casa, a casa mais pobre, ele não se achava digno, e aquela atitude de Gideão estava colocando um obstáculo para Deus, e Deus teve que provar para ele por A mais B que ele ia ser usado por Deus, para que então ele pudesse ser usado como ele foi usado diante dos midianitas. Mas a primeira reação de Gideão foi justamente essa situação da falta de confiança. Havia uma autoestima baixa. E quantas vezes nós agimos assim? Nós olhamos, pensamos, mas o tamanho dessa obra seria possível realmente? Quantos obstáculos nós colocamos semelhantes a Gideão? A terceira atitude é a preguiça. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 13, diz assim: o preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. São inúmeras desculpas, inúmeras desculpas porque eu não vou aderir a essa promessa. Está muito bem eu caminhar e ser um membro da Primeira Igreja Batista Nacional, mas esse negócio de fazer isso, fazer aquilo, né? Não, deixa que eles vão dando um jeito aí, né? Se Deus realmente está nesse negócio, Deus vai usar. Preguiçoso, abra os teus olhos, comece a enxergar o que Deus está fazendo, e perceba que você não vem sozinho. Normalmente você age com a família. Você deve ter pai, você deve ter mãe, você deve ter filhos, você deve ter netos, você deve ter uma geração toda, tanto agora como as gerações que virão. E o que você vai dizer para eles? Qual vai ser a tua reação para eles? Diz: olha, estava todo mundo trabalhando lá, mas eu fiquei com preguiça de me envolver, mas ó, já está tudo pronto, tá? Ó, já pode usufruir lá. Eu imagino qual vai ser a tua situação se isso realmente acontece com você. A quarta é a incompetência pessoal. Interessante que o personagem que eu peguei aqui foi um grande homem de Deus, Moisés. Mas por que incompetência pessoal? Quando Deus chamou ele na sarça, 5 vezes, ele se sentia tão incompetente para resgatar o povo do Egito, que ele colocava desculpas para não ir, ao ponto de Deus se irar com ele, e Deus ter que levantar o irmão dele, Arão, para poder ir junto com ele. Tamanha foi a resistência de Moisés, e ele foi assim meio que forçado. Deus não deu opção para ele, mas ele se achava incompetente. Irmãos, você é precioso. Irmã, você é preciosa. O que há dentro de você é grande, se chama Espírito Santo. A presença do Deus vivo está na tua vida. Há algo poderoso dentro de você que leva você e eu a crermos nas promessas do Senhor. Não precisamos usar desses exemplos para fazer com que sejamos identificados com aqueles que não valorizam as promessas de Deus. Deus nos chama para andarmos junto com Ele, para andarmos na direção dEle, e não para andarmos na contramão do Senhor. E o último exemplo que eu quero mencionar aqui é a falta de perspectiva de dias melhores.
Isso nós encontramos em Mefibosete, o filho de Jonas. Quando Davi resolve fazer algo por alguém da linhagem de Jonathan, de Saul, ele descobre que lá em Lodebar havia um homem chamado Mefibosete, que vivia ali, com o próprio Mefibosete se denominou como um cão morto. Ele se sentia um cão morto, ele não tinha perspectiva nenhuma de dias melhores. Mas o rei estendeu a mão a Mefibosete. O rei coloca Mefibosete na sua mesa e lhe dá de comer, e ele se torna participante da mesa do rei. Quantas são as situações que nós percebemos claramente? E o oficial do rei Acabe, ele pagou um alto preço. E a Bíblia diz que por ele desvalorizar as promessas de Deus ali, naquele dia, na hora que era já no dia seguinte, ou seja, o profeta Eliseu disse: olha, nessa mesma hora, amanhã, vai se cumprir essa palavra. E naquele dia então, se cumpriu a palavra. Quando você lê ali o capítulo 7, você vai perceber Deus usando 4 leprosos, vem a provisão. E quando o povo fica sabendo que havia provisão do lado de fora, ali no acampamento dos sírios, porque eles tinham fugido devido a toda a ação de Deus que usou para que isso acontecesse, aquele oficial, ele foi pisoteado pela multidão que saiu enlouquecida em direção das provisões que estavam ali para o lado de fora dos muros de Samaria. E aquele oficial então, ele viu, ele ouviu, mas ele não comeu das provisões, exatamente como o profeta Eliseu havia falado, como o profeta havia anunciado. Não podemos desvalorizar algo tão precioso, irmãos. Não podemos desvalorizar algo que Deus tem nos dado como uma oportunidade tão grande, tão maravilhosa como essa. Se nós abrirmos mão das promessas de Deus, Deus vai usar outras pessoas. Está nas tuas mãos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como, mas eis-me aqui. É só o que basta. Assim como Jesus, ele olha para aquela viúva, quando aquela viúva leva moedinhas, ele considerou que aquelas moedinhas, elas eram muito maior, era de uma expressão muito maior do que aqueles montantes no gasofilácio, porque aquela viuvinha, ela deu tudo que ela tinha. Ali ela estava com o coração aberto, a alma aberta. Quantas vezes nós agimos na contramão de Deus? É tempo de abrirmos os nossos olhos espirituais para entender o tamanho da oportunidade que Deus está nos dando. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por aquelas pessoas que têm valorizado as promessas de Deus. Quero orar por aquelas pessoas, clamar a Deus por aquelas pessoas que têm desvalorizado as promessas de Deus. Mas antes de orar por esses dois grupos, eu quero fazer um apelo a você que tem ouvido a palavra de Deus. O Espírito Santo está falando, está ministrando. O Espírito Santo está se movendo no meio da igreja, e Ele está chamando aqueles que desejam se entregar a Jesus Cristo, recebendo Ele não apenas como o Salvador, mas como o Senhor em suas vidas, aqueles que desejam se entregar ao Senhor Jesus. E nessa noite eu quero orar, você que está nos assistindo através do Facebook, através do YouTube, quem sabe o seu coração está distante do Senhor, e hoje você precisa
voltar às promessas que Ele tem, porque a palavra é muito clara em dizer que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no Senhor. Talvez você tenha declarado Jesus, mas talvez o seu coração tenha andado muito longe. Quem sabe você nunca fez essa oração de entrega, e hoje tudo que você tem é uma religião. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, tantos que estão aqui presencialmente, como aqueles que estão em casa. Feche seus olhos agora, e faça essa oração agora comigo. Senhor Jesus, eu creio nas Tuas promessas, conforme foi ministrado nessa noite, e a promessa da eternidade, da salvação, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Eu creio porque eu já ouvi muitas vezes que Jesus morreu e ressuscitou, mas eu quero abraçar essa promessa, essa vida com o Senhor, de poder andar com o Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero declarar que Tu é o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu, Pai, estou arrependido de andar na contramão do Senhor. Tudo que eu tenho hoje é uma religião, mas eu creio que somente Jesus é a minha solução. Entra no meu coração e faz morada, Senhor, e eu Te louvo em Cristo Jesus. Pai, eu quero nesse momento orar, Deus, por essas pessoas que oraram comigo. Eu as abençoo, que o coração delas sejam fiéis ao Senhor, que jamais retrocedam, que jamais abram mão das promessas de estar para todos sempre com o Senhor, das promessas que o Senhor faz de sermos chamados filhos de Deus, a partir de crermos de todo o nosso coração, de confessarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Mas eu quero também nessa noite, Pai, orar por aqueles filhos e filhas que têm valorizado a Tua promessa. Deus, firma-os, abençoa-os abundantemente, que aonde eles puserem as mãos, eles vejam a provisão do Senhor, que aonde eles estiverem, eles possam ver claramente que o Senhor está com eles, porque a Tua promessa, ela está sobre eles, ela os cobre, como o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza. Estamos refugiados embaixo das Tuas promessas, e sobre elas nós caminhamos e declaramos que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu és digno de louvor, de honra e de glória. Por isso nós Te louvamos por toda a provisão, por toda a ação do Teu Espírito em nosso favor. Mas eu oro também, Pai, que a Tua bondade e a Tua misericórdia desperte esse irmão, essa irmã, que por algum dos motivos não entenderam, não conseguiram enxergar as bênçãos provenientes dessas promessas. Abre os olhos do seu entendimento, abre, Senhor, os olhos de seus corações, que muitas vezes se deixam levar pelas circunstâncias e perdem o alvo, perdem os motivos, perdem as promessas, por não entenderem, por não terem a compreensão. Assim como o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, também nos traz a clareza de entendimento para compreendermos as riquezas da Tua promessa, das Tuas promessas. Deus, desperta-os e firma-os no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Pode sentar. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração de uma maneira muito especial. Eu creio que esse mesmo Deus, Ele continua falando conosco. Eu creio que esse mesmo Deus, Ele está se movendo na minha vida e na sua vida. Amém?